As exigências de hardware do Windows estão ficando cada vez mais restritivas e a Microsoft está falando, você quer usar, meu amigo, compra um PC novo aí. Que se você não precisa de um computador mais potente, por que você deveria ter comprado, sabe? Tem muita gente indo para Hackintosh, saindo do Windows indo para Hackintosh. Eu acho meio questionável. A gente já vem vendo, já faz algum tempo, essa movimentação de muitos criadores de conteúdo que normalmente falam sobre assuntos diversos, assim, muitos sequer são da área mais de tecnologia, né? Falam de jogos, falam de culinária, falam de cultura pop, e vários vídeos comentando sobre essas pessoas dando os seus primeiros passos ou fazendo algum tipo de teste com Linux. O Jonathan até fez um vídeo já faz algum tempo, né, lá para o canal de Linux, comentando sobre como que agora, né, agora todo mundo está começando a falar sobre Linux. E eu acho que esse é um movimento bem interessante e talvez por a gente estar dentro dessa bolha, as coisas meio que toda hora esbarram na gente, né? Uma pessoa nova falando, eu tô tendo meus primeiros contatos com Linux, o que que é Linux e tal. E eu acho que isso é bem interessante, mas às vezes eu paro para pensar assim, o que que tá gerando essa curiosidade, essa atenção nas pessoas? O que que você acha, Raul? O que que você acha que tá fazendo as pessoas recentemente, assim, com mais força, sempre houveram pessoas interessadas nisso, mas pessoas que não são técnicas, que são criadores de conteúdo, que será fazendo essas pessoas cada vez mais quererem alternativas, quererem testar coisas diferentes, tipo o desktop Linux. Não sei ao certo, eu posso estar completamente errado, mas eu acho que a grande maioria das pessoas vem desse ponto de frustração. Frustração com Windows, frustração com uma ferramenta que não funciona, com uma IA mandando você fazer um negócio. Principalmente com todo esse assunto de IA, eu acho que tem muita gente assustada também com o que esse monte de IA dentro do Windows pode fazer. E as pessoas, tipo, algumas pessoas talvez fiquem tipo, meu Deus, eu preciso tirar esse negócio do meu computador o mais rápido possível. Agora, se você concorda ou não, né? É uma outra discussão. Mas eu acho que tem muita gente assustada com isso, sabe? E acaba tentando fugir. Tem gente que vem de frustração com Windows, frustração com uma ferramenta que não funciona, frustração com Windows Update que quebrou o sistema, um botão que some do nada. A gente sabe que tem esse monte de bug bizarro dentro do Windows e eu acho que... E nisso, tipo, se a pessoa tá frustrada a ponto de eu preciso descobrir uma nova alternativa, tem gente que vai pro mundo do Mac. Aqui no Brasil a gente sabe que é caro, então as pessoas acabam procurando outras alternativas, e aí, tipo, sei lá, esbarram, essa ferramenta aqui grátis que pode acabar com seu Windows. E aí, algumas pessoas se interessam e, né, aí vai aprendendo mais, mas eu acho que a grande maioria vem nesse ponto de frustração mesmo, sabe? As exigências de hardware do Windows estão ficando cada vez mais restritivas e a Microsoft está falando, você quer usar, meu amigo, compra um PC novo aí, tira o escorpião do bolso. E a gente sabe que não é bem assim. Tem muitas máquinas não tão antigas que ela tem total poder computacional para continuar sendo usada por muitos anos aí tranquilamente. E nesses momentos, as distribuições Linux brilham. Tem muita gente indo para Hackintosh, saindo do Windows indo para Hackintosh. Eu acho meio questionável. Mas se você quer uma coisa mais tradicional, você pode simplesmente pegar o seu computador que a Microsoft você mandou jogar no lixo, instalar uma distribuição Linux nele. Eu gosto de citar, inclusive lá no nosso fórum, eu sempre falo isso, não é só porque você vai usar Linux que ele vai fazer milagre também, tá? Então, vamos botar o pé no chão aí. Você não vai pegar aquele 486DX2 com, sei lá, 2 MB de RAM, achar que você vai instalar Linux nele e vai rodar Cyberpunk. Não é assim, meu amigo. Não é assim que as coisas funcionam. Mas se você tem uma máquina, sei lá, razoavelmente nova, de 10 anos para cá, talvez, e você já tem uma experiência que você considera ok usando Windows, você provavelmente vai ter uma experiência tão ok, ou talvez até um pouquinho melhor, dependendo do que você faz, usando uma distribuição Linux. Porque o Linux, Sim. por ter menos serviços rodando em segundo plano do que o Windows naturalmente tem, e além de tudo, você ainda tem o poder de customizar, se você quiser, para tirar mais coisas ainda, você vai ter menos recursos da máquina sendo consumidos sem que você precise. Então, você fica com mais recursos livres para você usar como você quer. Geralmente funciona bem nesses casos. Então, se você tem um hardware que não é suportado por Windows, eu acho que esse também é um dos pontos que tem feito algumas pessoas procurarem
distribuições Linux recentemente, assim, para dar uma... Sim. Ok, quero continuar usando o meu computador, você tem que comprar uma máquina nova, sabe? E ter que gastar essa grana do nada porque a Microsoft falou que tem que ser. Eu entendo a frustração, sabe? É que se você não precisa de um computador mais potente, por que você deveria ter comprado, sabe? Só porque o sistema falou, não, nesse sistema que eu não quero mais, sabe? E aí, obviamente, tem essas alternativas. Realmente também acho que ir para um Hackintosh nesse caso é um surto, porque é mais difícil de configurar um Hackintosh do que uma distribuição Linux. Sei disso porque já fiz. Sei que realmente é bem mais complicado, porque fazer ele botar é fácil. Depois ele fazer funcionar 100%, aí dá trabalho. E segundo, porque, né, eventualmente a Apple vai matar o suporte de x86 no Mac, né, vindo com Apple Silicon, porque ela nem vende mais computador com Apple Silicon. Então é bem possível que a Hackintosh pare de existir em algum momento. Não sabemos, né? Não sabemos como vai ficar esse futuro, mas é possível. Então eu acho que apostar muito num cenário que pode não ter muito futuro. Eu entendo, sabe, essa frustração e de fato, eu acho que o Linux é uma ótima opção para esses casos, sabe? Para você não precisar comprar um computador novo para fazer exatamente a mesma coisa, sendo que você não está reclamando desse computador. Não é como se ele estivesse pifando, se estivesse com ódio já dele estar travando tanto. Eu acho que tem um fator também que a gente não pode desconsiderar, a gente não pode deixar de citá-lo, que é o efeito Steam Deck. E eu até acho que muitos desses influencers que não são técnicos, né, esses youtubers que não são técnicos e começaram a manifestar muito interesse recentemente por Linux, por essas coisas, tem um dedinho ali da Valve, direta ou indiretamente, seja pelo Steam Deck ou seja pelo Proton, por exemplo, que já está aí há bem mais tempo, permitindo que a gente jogue mais facilmente no Linux. E muitas vezes, tipo, eu tive esse problema, acho que a maioria das pessoas que usam o Linux em algum momento, mais das antigas, teve. Tipo, mano, rodar jogo no Play ou Linux, por mais possível que fosse, era muito difícil, considerado com o que a gente tem hoje. O Play on Linux, meu Deus do céu. Mas não era culpa do Play on Linux, ele estava lidando com um cenário muito limitado. As versões mais antigas do Wine, você tinha que copiar DLL do Windows, você tinha que mexer nos arquivos para poder rodar tal. Era mais complexo. Depois do Proton, ficou muito mais tranquilo e sem falar de todas as interfaces que a gente tem para isso hoje em dia, né? O Heroic, o próprio Steam sendo mais fácil. O Lutris melhorou gigantescamente, né? Apesar de, hoje em dia, essa talvez seja uma opinião não muito, como eu posso dizer, não muito popular, mas apesar de todo o histórico que o Lutris tem, eu acho que ele ficou meio para trás, né? Nesse lance de lançadores de jogos, assim. Eu concordo com essa parte do Lutris, tanto que desde quando eu voltei, né, do Mac, tô há um ano e meio de volta, não sei, sou ruim com datas. Sei lá, por aí, eu não instalei o Lutris e realmente não senti falta nenhuma. 2 jogos eu usei o Bottles, mas que eu só instalei, quase não joguei, mas tudo bem. E de resto eu usei tudo Steam, sabe? E realmente eu acho que, assim, se falássemos 5 anos atrás, a gente jamais ia imaginar que, tipo, jogos iam ser o responsável por popularizar dentro de uma bolha o Linux, que é onde a Valve brilhou, dela trazer essa experiência de console pro portátil. Então, se você quiser mexer, configurar, customizar, você pode, mas se você só quiser dar play e jogar, aquela experiência de console mesmo, você pode também. E, né, traz não só as pessoas que realmente gostam de mexer, tocar ali, mas as pessoas que não necessariamente quer, não tá nem aí se é um Linux, se é um Windows, se é BSD ou qualquer outro sistema que tá ali por baixo, só quer jogar. E ainda assim essa pessoa tá usando Linux, que era um sistema, que é o sistema do hacker, o sistema do programador. E tá aí a prova de que não necessariamente, funciona também, mas não é só isso, sabe? E realmente eu acho isso bem bacana. A Microsoft está prometendo que vai ter um portátil aí em parceria com a Asus, então é possível que a gente veja uma interface adaptada para handheld em breve da Microsoft. Pode ser que isso dê uma chacoalhada de novo no mercado, pode apresentar um risco para a Valve, mas também depende se a Microsoft fizer bem feito. Porque não colocaria minha mão no fogo. Pode ser que fique, pode ser que fique horrível, então vamos aguardar.
E até falando de YouTubers famosos que fizeram seus testes com Linux, o Leon lá do canal Coisa de Nerd, né, que já teve aqui no Geocast, a gente tem um episódio muito bacana conversando com ele. Ele publicou um vídeo instalando o SteamOS, né, o mesmo sistema operacional do Steam Deck. Não, ele instalou o Basite, se eu não me engano. Ele instalou o Basite num ROG Ally e estava Eu acho que sim. comentando como que o ROG Ally ficou melhor com o Basite do que com o sistema operacional nativo, que era uma versão do Windows e tal. Pelo simples fato de que o Windows, por mais que ele tenha diversas coisas muito legais, ele não é otimizado para rodar em telinhas tão pequenininhas quanto a desses consoles portáteis. A experiência não fica boa. Sim. Funciona. A maioria das coisas vai funcionar, mas você fica dependente da interface que eles colocam por cima daquilo para que rode bem. E eu acho que nesse aspecto a Valve ela foi campeã assim, na forma como ela desenvolveu o produto Steam Deck, porque tanto a interface do Steam, né, que é uma versão customizada do Big Picture, funciona muito bem, ela atende muito bem, quanto a própria versão do desktop ali por baixo já tem algumas facilidades para quem quer utilizar, né? Então, tipo, se você Sim. quer só jogar, você só precisa do Big Picture, não precisa de mais nada. Se você quer fuçar por debaixo, você vai conseguir também, mas lembrando, né? É uma telinha desse tamanho, né, gente? Então, vamos tomar, né? Vamos Sim. dar as devidas proporções aí. Sim. Esse conteúdo que você acabou de assistir é um corte do Geocast e você pode e deve assistir o episódio completo clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.